Graça e paz, queridos irmãos. Esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Meus queridos irmãos, esse canal aqui, se você está chegando pela primeira vez, sabe que ele tem um propósito, e esse propósito é muito claro e definido. É gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração. Então venha ler a Bíblia conosco, todos os dias nesse canal nós vamos ter uma porção da palavra de Deus para te abençoar, para que você possa refletir, meditar e retirar chaves espirituais para edificar a sua vida, ok? Então se você acredita que esse tipo de conteúdo é relevante, então por favor, curte, comenta, compartilha, segue o canal para não perder nenhum conteúdo, ok? Então vamos lá, a porção que nós vamos estar aqui meditando, refletindo, é do livro de 1 Samuel, capítulos 25, 26 e 27. Nós temos 3 capítulos hoje para a gente aprofundar o nosso conteúdo bíblico, ok? Vamos começar já pelo capítulo 25. Esse capítulo começa com uma nota muito triste. Nós estamos falando sobre o falecimento do grande profeta Samuel. E a partir desse evento, todo Israel se reúne para prantear o corpo de Samuel. Enquanto isso, Davi, ele segue em sua jornada pelo deserto e encontra um novo desafio para lidar. Eu estou me referindo a um homem chamado Nabal. Sim, Davi e seus homens haviam protegido os pastores e os rebanhos de Nabal anteriormente, de todos os ataques. Nabal era um homem rico, mas porém ele era tolo e arrogante. Quando Davi envia mensagens pedindo suprimentos a Nabal ele acaba respondendo com um desprezo. Davi acaba ficando indignado e prepara-se para revidar com violência o desprezo proferido por Nabal. Mas aí é que entra em cena uma mulher, uma sábia mulher chamada Abigail, esposa de Nabal. Pois ela, se movendo debaixo de muita coragem, sem perder tempo, ela prepara uma oferta muito generosa e vai de encontro a Davi no meio do caminho, enquanto Davi está indo para destruir toda a casa de Nabal. Ela acaba sabendo dessa informação e ela tenta aplacar a ira de Davi. As palavras dela, de Abigail, são palavras sábias e cheias de humildade e acabam tocando o coração do futuro rei. Ela lembra Davi de sua missão e de sua integridade e o impediu de derramar sangue de forma desnecessária. Apesar de Nabal ter agido com tolice, era desnecessário naquele momento Davi destruir toda uma casa, toda uma dinastia por causa de discordância. Vemos aqui que Abigail é um protótipo, é um modelo de uma mulher sábia, aquela mulher lá que o seu filho Davi, mais adiante, em Provérbios 31, vai escrever sobre essa mulher. Abigail é esse protótipo. Davi reconhece que Abigail foi enviada por Deus, e acaba desistindo do seu plano de vingança. E pouco tempo depois, vejam só, Nabal acaba morrendo subitamente. Davi, então, sabendo dessa informação, decide tomar Abigail, a viúva de Nabal, agora como esposa. Mais uma vez aqui, queridos, nós vemos Deus agindo através de pessoas improváveis para proteger e conduzir os seus servos. Esse capítulo inicial de hoje nos mostra como a sabedoria e a sensibilidade espiritual podem mudar o rumo de uma história. Que sejamos assim como Abigail, prontos a agir com prudência, mesmo diante de situações muito difíceis. Só esse capítulo, queridos, foi um conteúdo incrível, não é mesmo? Então, nós vamos agora juntos mergulhar no próximo capítulo, pois veremos com muita clareza a integridade e o temor do Senhor presentes no coração do homem chamado Davi. E agora já no capítulo 26, vemos mais uma vez Saul perseguindo Davi. Sim, mais uma vez, isso será recorrente. E mais uma vez Davi tem a chance de tirar a vida de Saul. Os zifeus entregam a localização de Davi e Saul desce ao deserto de Zif com o seu exército. Durante a noite, Davi e Abissai invadem o campamento inimigo de Saul, enquanto todos estavam dormindo. E lá está Saul, dormindo profundamente com a sua lança cravada no chão próximo à sua cama.
E Abissai vê isso como uma oportunidade perfeita e diz: hoje Deus entregou o teu inimigo em tuas mãos, Davi. Mas Davi recusa-se a matá-lo, dizendo que não estenderia a sua mão contra o ungido do Senhor. Nós vemos aqui o mesmo tipo de reação de Davi com relação àquele que ele via que era um ungido de Deus. Davi pega apenas a lança e a botija de água de Saul como prova de que ele esteve dentro dos seus aposentos. Depois de um monte distante, já distante do arraial, ele chama Abner, o comandante do exército do rei Saul, e mostra que ele esteve no acampamento. Saul reconhece mais uma vez a justiça de Davi e, emocionado, acaba abençoando-o. Davi prova mais uma vez aqui, queridos, que confia no julgamento de Deus e não quer usurpar o trono que lhe foi prometido. Davi tinha uma promessa, Davi tinha uma unção, mas porém ele não queria que essa promessa se cumprisse através da usurpação do poder, tocando naquele que outrora foi ungido de Deus. Ele age com honra, mesmo diante de quem o quer destruir. Queridos, o capítulo 26 é um lembrete poderoso de que o caminho da fé é também o caminho da integridade. Essas duas qualidades precisam andar juntos, fé e integridade. Mesmo tendo todas as chances de se vingar contra o seu algoz, Davi escolheu obedecer a Deus. Que possamos aprender com ele a confiar nos tempos e nos caminhos do Senhor. E agora meditaremos na última porção de hoje, o capítulo 27. E nessa última porção de hoje, veremos Davi tomando decisões estratégicas em meio à perseguição constante de Saul. Vamos entender juntos como tudo isso aconteceu. Após muitos episódios de tensão entre Saul e Davi, o futuro rei chega à conclusão de que, para preservar a sua própria vida, o melhor seria se refugiar entre os filisteus. Exatamente isso. Como assim? Ele decidiu se refugiar nas terras dos seus inimigos. Ele vai até Gate, onde está o rei Aquis, um dos reis dos territórios dos filisteus. Aquis acaba acolhendo Davi, que passa a viver com seus homens e suas famílias na cidade de Ziclag, é entregue para Davi e todo o seu exército, vamos dizer assim. Uma cidade que o próprio rei acaba lhe concedendo. Davi permanece por ali por cerca de 1 ano e 4 meses. Mas o interessante é como Davi lidou com essa nova fase. Davi começa a fazer incursões fora ali do território dos filisteus, contra povos inimigos de Israel. Sim, ele começou a atacar os Gesuritas, os Amalequitas, tá? Dentro do território filisteu, saindo e atacando outros povos que eram inimigos de Israel. Porém, ao relatar os seus feitos ao rei Aquis, na onde ele estava saindo, quem ele estava atacando, ele passou a dizer para o rei filisteu de que ele estava atacando as regiões de Judá. Olha só que estratégia. Ele estava atacando os inimigos de Israel, morando dentro do território inimigo filisteu para se proteger de Saul, e para ganhar a simpatia do rei filisteu, ele estava dizendo que estava atacando o território de Judá. Olha que coisa interessantíssima. E assim Aquis passa a confiar cada vez mais em Davi, acreditando que ele havia se tornado inimigo do seu próprio povo. Isso foi uma grande estratégia. Davi age então com prudência e estratégia, mantendo a sua lealdade a Israel, mesmo morando em território inimigo. Ele se adapta à situação sem trair os seus próprios princípios, esperando o tempo certo de Deus. Queridos, a última porção de hoje, o capítulo 27, nos ensina sobre discernimento em tempos muito difíceis. Davi não age por impulso, mas com sabedoria, aguardando a direção do Senhor. Que possamos aprender a ter paciência e fé nas promessas de Deus, mesmo quando os caminhos parecem confusos. Davi precisou, por um tempo, morar dentro de uma terra hostil, mas sem se contaminar e sem abrir mão dos seus próprios princípios. Isso foi realmente incrível. Que tenhamos, a partir de hoje, queridos, a partir desse ensinamento, a percepção e a coragem que teve Davi.
para acessarmos o que Deus tem preparado para nós nesses dias. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Eu tenho convicção no meu coração que sim, porque vocês me assistiram até o final desse vídeo. Então, se vocês fizeram isso, por favor, eu peço que vocês curtam, comentam, compartilhem esse vídeo e também segue esse canal para não perder nenhum conteúdo que é postado aqui diariamente, ok? Combinado? Então, queridos, agora chegou o momento de eu me despedir de vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus a todos os corações e dizendo que amanhã, se assim Deus permitir, teremos muito mais. Shalom!